Boa noite, começando mais uma Entrevistas. Hoje vamos receber aqui o grande jornalista e apresentador George Roberts. Daqui a pouquinho ele está entrando aqui e já tem gente entrando aqui conosco, muita gente. George Roberto, mais conhecido internacionalmente por George Roberts. E ele vai estar aqui falando conosco sobre a sua carreira, o sucesso que tem sido, né, o boom que tem acontecido na sua carreira. E ele está aqui, já entrou aqui na nossa sala e eu já vou mandar o convite, vou fazer a apresentação dele, ele já conosco. Tá aqui conosco também o Serginho Max, o psicanalista Marcos Souza aí, meu parceiro de live, né, no divã, tá aqui conosco já. E já tô mandando o convite, George. Só um minuto. Ele que tá aqui, o maravilhoso de Roberts. Cidinho Paris já chegou aqui também. Sejam todos muito bem-vindos. Aguardando a entrada do meu convidado. E ele está aqui, lindo e maravilhoso, abrilhantando aqui o meu programa. Olha que coisa mais linda, gente. Olha que lindeza. Aí eu tava falando aqui, se eu falo George Roberto ou se eu faço George Roberts, porque Mas, é conhecido na verdade, se você quiser falar George Roberts, também tá tudo bem, porque esse... George Roberts, porque aí nos Estados Unidos o pessoal embola a língua, né? Pois é, o pessoal fala George Roberts, né? Porque George Roberts. é George, né? E é Isso. Roberts mesmo. E Roberts mesmo, né? É. E eu deixei para fazer a apresentação sua aqui, com você aqui, que eu quero falar um pouquinho. Todos estão entrando aqui, já temos muita gente. Giovanni Pires Oficial, seja muito bem-vindo. Ele também faz lives maravilhosas, né? Grande apresentador, sempre trazendo grandes nomes. O Roger Hold está aqui conosco também. Comendador Hélio, o psicanalista Marcos Souza está aqui conosco. O Serginho Max. Um shot e um baião também está aqui conosco. Sejam todos muito. Kiko Topperson já entrou aqui, meu produtor, meu braço direito, chefa Topperson está aqui. Vai tirando foto, vai mandando aviãozinho, vai chamando o pessoal que o bate-papo hoje aqui promete. Vamos saber, vamos especular aí um pouquinho sobre a vida do George, né? Naturalmente carioca, hoje reside em Nova York, onde desenvolve importantes trabalhos no seu meio jornalístico aí, né? É colunista na revista High Profile Brasil. Falei certo? High. Isso. E comanda seu programa de lives no Instagram, o George Roberts Talks. Tá aqui, vai falar dele, tem muita coisa para falar aqui. Eu vou, ó, como jornalista, como diz o Giovanni, ela quer tirar leite da gente. Eu vou tirar agora do George. Podemos esquecer, Cíntia, que também tem um outro veículo de comunicação, né? Que é o Brazilian Times, né? Um jornal que eu já venho aí Sim. escrevendo há bastante tempo. Só com o Brazilian Times, já são 14 anos. Então, já tem a pergunta sobre ela aqui, por isso que eu não falei. Você vai falar sobre esses veículos de comunicação já já. E vamos lá, teatro, karaokê, dança, aparições em televisão, fotos em agências de modelo, de publicidade. Nos fala sobre esse universo quando tudo começou. Vamos lá. Bom, Vamos lá. quando você falou em karaokê, é karatê. É o karatê. É o karatê. Karaokê. Nossa, tem karaokê lá? É, Karatê. é o Então karatê. tá, karatê, gente. Desculpa a falha aí, eu vou ter karaokê. Mas é karatê. Vamos lá, karatê, eu também fiz. Então, vamos lá, no karatê. Bom, Vamos primeiro, lá. boa noite a todos vocês, a todo mundo que está aqui de frente com a gente. É com muito prazer, gente, que eu estou aqui de frente com essa jornalista fantástica. Ela me fez o convite. De início, eu não podia dar entrevista, até que eu fui liberado. E Isso. estou aqui de frente com ela. E falar do George Roberts, né? Como é difícil, né? É tão bom, Cíntia, quando a gente está como entrevistador, né? Agora, Pois é. e você já esteve na mesma posição que eu, a gente se perde um pouquinho, né? Mas vamos lá, gente. Meu nome é George Roberts, eu sou nascido e criado no Rio de Janeiro, em Nova Iguaçu. Eu venho de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. E
foi isso que a Cíntia falou, né? Eu fui muito envolvido, né? Eu cresci envolvido com arte, teatro, fazendo karatê, dança, né? E sapateado, natação, cursos de idiomas, né? Porque os meus pais sempre se preocuparam por demais com a educação, com a minha educação e com a educação da minha irmã. Naquela época só era eu e Joana, né? Então, assim, o Gabriel, que é meu irmão mais jovem, né, mais novo, o Gabriel nasceu depois de 15 anos, quase 16 anos que o Gabriel nasceu, né? E veio Muito tempo. para brilhantar a nossa casa, dar alegria à casa. Mas eu e Joana, minha irmã, nós crescemos, o que era para um, era para o outro também. Então, assim, eu fazia karatê, a Joana também, ela dançava sapateado, dançava também. Na época, eu queria dançar balé. E naquela coisa, né? O pai, né, não aprovava muito. Não, que balé, que isso? O sapateado foi um custo. Mas minha mãe conseguiu convencer minhas tias, né? E eu consegui ir para aula de sapateado. Tanto que, na aula de sapateado, eu era o único rapaz. Eu era o único menino da época, né? Eu ia ter, assim, os meus 12 para 13 anos, né? Inclusive, eu tenho aqui assistindo, a gente tem aqui a tia Beth Carla, Tia né? Beth Carla, ela está dizendo que lembra da duplinha George e Joana. George e Joana. Ali, né? A irmã dela, a Bernadette, foi a minha professora de sapateado. Ela conversou, né? E houve todo esse apoio para que eu iniciasse o sapateado. Na verdade, né? Esse encontro com esse universo da dança veio justamente porque a minha irmã já dançava nessa escola de dança e eu sempre tive aquela vontade, né? Mas para colocar na cabeça do meu pai, né? Que eu não ia deixar de ser homem. E eu, para dançar naquela época, né, Cíntia? Era bem... Não, é muito preconceito. Existia e ainda existe. Ainda existe. Sapateado, balé, ainda existe. Na verdade, sabe o que acontece, né? Quando eu falo dessa questão assim do preconceito a qualquer área, né? Sim. Chega num ponto da nossa vida onde a gente adquire, né, uma maturidade e porque a gente estuda, porque a gente se empenha na cultura. Então, o que acontece gente, o preconceito ainda existe. O grande ponto é a gente nós somos tolerados, dependendo da posição que você tenha em relação ao que você defende, ao que você sabe. Então, o preconceito existe em qualquer lugar. Existe o preconceito ainda o preconceito racial, o preconceito sobre orientação sexual, porque as pessoas ainda estão falando que é o problema. Opção. Gente, é orientação, não é opção. É uma questão de orientação. Então, existe preconceito de todos os lados. O ponto é, nós somos tolerados. Tolerados porque hoje, né, por mais de todo esse preconceito, a gente, você sabe, como jornalistas, né, nós a posição que você toma diante disso. Eu estou aqui, né, a minha posição. O que é que eu vou fazer diante dessa intolerância? E você se posicionou. Tem que se posicionar, né? A nossa situação de hoje, né? Como educadores, pessoas, nós somos pessoas preocupadas com o que a gente vai passar para nossas crianças, né? Para os nossos jovens, né? Nós não somos apenas só jornalistas que nos comunicamos diariamente. Nós somos jornalistas que nos preocupamos na informação que vai se gerar, né? Uma educação, né? Isso tudo, assim, a gente se preocupa com aquilo que a gente passa em relação a educar alguém que ainda não sabe muita coisa sobre a vida. Então... Porque acaba sendo um influenciador, né? Nós somos influenciadores. É nosso papel, né? E hoje em dia é tão engraçado, né? Porque de influenciadores tem um monte, né?
Tem um monte de gente influenciando. O problema, gente, o meu problema em relação a quem influencia é de que maneira a pessoa Isso. usa essa rede social, esse veículo da internet para influenciar, né? A gente Isso. tem muita coisa aí no mundo para se preocupar em relação a aos jovens que hoje em dia, por causa dessa pandemia, ou por causa das dificuldades também, digamos, financeiras, e é um todo, né? Um conjunto, tem muitos jovens engavetando seus sonhos. E o que a gente pode fazer, né, como educadores, para trazer ao coração desses jovens, né, colocar na mente desses jovens que tudo está aqui. A partir do momento que eles acreditam, eles conseguem realizar, né? Então, é o nosso papel, né? Mas esse menino, né, o George, ele veio de uma família de classe média, uma família, né, o meu pai e minha mãe tiveram que batalhar muito para dar bons estudos para mim e para minha irmã, né? Então, quando a gente fala assim, o cara hoje está nos Estados Unidos, vocês não sabem de como foi difícil, né? Eu saí, sim, do Brasil com 2 malas e uma mochilinha e $300 no bolso. Então, sem família. Eu tive que acreditar que era possível. E aí a gente vai, né, encontrando pessoas. E nesse encontrar pessoas, eu posso te dizer que eu não vou falar para você assim, não, eu tive sorte de chegar onde cheguei. Não, eu tive trabalho. Eu me empenhei, Exatamente. né? Então eu acredito que a oportunidade que a gente tem assim na mão, se a gente sabe usar, ter cabeça no lugar, a gente chega a algum lugar, né? Então eu consegui vir para cá, terminar um mestrado, né? Aprender outros idiomas também. E é isso, né? E depois fui cursar, né, jornalismo, onde, por muita tristeza, eu vejo que a nossa profissão no Brasil, digamos que a nossa profissão está muito prostituída, né? Porque todo mundo é jornalista. É, É tão engraçado isso. Todo mundo. eu cursei faculdade também. Passei 5 anos numa universidade, né? Cursando jornalismo. Aí, para vir para qualquer pessoa vir escrever um texto e colocar no jornal. É desse jeito. É desse jeitinho. Mas vamos devagar. Vamos devagar, que eu tenho muitas perguntas para fazer e eu preciso dar boa noite a algumas pessoas que entraram aqui e eu não posso deixar de falar o nome. Está aqui o Penrose Oficial, está aqui conosco, ele também estará numa live comigo, né? Já marcamos o nosso encontro. O Renato Choquer está aqui também, grande ator, está aqui também nos dando a honra da sua presença. Ele fala também aqui, boa noite, queridos amigos, Cíntia Menezes, George, vocês são incríveis. Obrigada, Renato. Quem está aqui? A Macris também, Célia Pancorvo também está aqui conosco, Sol Nicásio, Comendador Hélio está falando, boa noite, parabéns, George, pela honra de poder ser entrevistado por Cíntia. Fico grato por ter sido liberado, para sorte nossa, Cíntia. Parabéns pelo trabalho excelente de sempre. Muito obrigada. A tia Beth, Carla está falando exatamente. Bernadette foi a professora de sapateado na academia, o único menino. Luzia está aqui conosco, entrou também aqui conosco, o grande jornalista também e apresentador, tem um programa Papos Biográficos aí, é altamente classudo, tá? Esse é classudo, esse é intelectual. O Carlos Leal, que estará aqui no dia 25 lançando o seu livro, né? Um dos livros ele vai estar lançando aqui. Vou estar presente, claro. Tem influenciador que não influencia nada. O Carlos está falando, é verdade, Carlinhos. Não influencia nada. Souza Moreno está dando boa noite para você. Pequeno Miguel também está aqui conosco. O primeiro passo é acreditar, tia Beth está falando. Giovanni Oficial está falando, olhar para onde todos olham e enxergar o que ninguém enxerga. Verdade. Foi o que aconteceu com o nosso amigo, né? Foi para Nova York de mala e cuia e tá agora esse espetáculo aí, fazendo maior sucesso aí, mas eu quero saber de detalhes, tá? Eu quero saber de detalhes. Eu só estou dando boa noite. Ariel Gomes está aqui, The Best.
O nosso querido Ariel Gomes está sempre conosco aí em parceria, divulgando nossas lives aí com a esposa, que é uma escritora topadíssima, né? A Lucilene Manhães. Muito obrigada pela participação. Então tá, você se envolveu em muitas coisas antes de chegar em Nova York, no Brasil. Você chegou a modelar, você chegou a fazer cursos de modelo, a trabalhar em agências de modelo no Brasil ainda, antes de ir para Nova York? Sim, sim. Na verdade, eu e minha irmã também, né? Sim. Onde um ia, o outro ia também. É tão engraçado isso. Legal essa parceria e essa amizade, né? Não é? Então, o que aconteceu, na verdade, é que ela ganhou, né? Ela recebeu um convite para ir a uma agência de modelos e fazer, né, um teste. E ali, né, minha mãe falou assim, ela vai, mas olha, você tem que ir com a sua irmã. E fui Sim. eu, né? Fui juntos, né? Quando chegamos lá, né, estava tendo uma audição, né? Um audition test. Seletiva, que chamam? Seletiva? Seleção, né? Tava tendo a seleção. Seleção, é. Olha, Cíntia, não sei como, né? Mas a criança passou na seleção, menina. Tô na seleção, começou a fazer, né? Começou a fazer cursos de etiqueta e ali, né? Meu pai também na época não queria, não aprovava, Pai né? machista, pai machista. Olha, Na época, né? naquela época era, né? Era, é. Mas eu vou te dizer, mesmo, né? Ele com esse bloqueio em aceitar, meu Sim. pai começou a acompanhar. Ele, ao invés, né, de ser aquele pai que, não quero saber, não. Ele foi um pai muito ativo. Eu vou nos Legal. desfiles, eu vou levá-los nos desfiles. Era fotografia, né? Assim, gente, olha, o meu primeiro fotógrafo, o primeiro cara que me fotografou, o nome dele é Carlão Limeira. Se ele estiver assistindo, um grande beijo, Carlão. Ele foi o primeiro profissional da Elite Models, né? Da agência Elite no Rio de Janeiro. Ele foi o primeiro profissional Nossa, que me fotografou, né? a E Elite era uma grande agência. então, ele, sabe, era aquele profissional. Na época, eu estava numa agência pequena que se chamava Charme Models. Olha isso. Charme Models. Ainda existe a Charme Models? Não existe Não. mais. Não existe mais. Então, assim, através dessa agência, eu fui pegando trabalhos, né? Fui pegando trabalhos de fotografia. E nisso, gente, eu já fazia teatro, né? Sabe? Eu comecei no teatro muito jovem, bem novinho, né? Já vinha com aquela. Era teatro na escola, depois comecei, sabe? Fui para Procópio Ferreira, depois fui fazer cursos, né? No centro do Rio de Janeiro, onde a gente teve oportunidade, né, de trabalhar com outros profissionais, sabe? Para trabalho, né? Peças, né, assim, conhecidíssimas dentro do tablado, né? Que na época era Maria Clara Machado. Famosíssima. Aí tive a oportunidade de trabalhar com Flávia Cardan, né, que é uma grande profissional, professora, hiperpremiada internacionalmente, né? Durval Meirelles, sabe? Que é assim, um ator, sabe? Um ator de Só gente fraca, é, para não dizer o contrário. Só pessoa, gente topada. sabe? Tive a oportunidade depois, né? Logo depois veio para minha vida a Alexia Maltner, sabe? A Alexia Maltner, sabe? Uma grande diretora. Hoje a Alexia já está um bom tempo na Rede Globo, né? Alexia Sim. na Globo. E dali, né? Com nessa história, né, de sapateado, modelo. O que aconteceu? Eu tinha consciência, né, que para um menino daquela época, para ser um modelo, tudo bem, né, na hora de fotografia. Gente, o rapaz não cresceu muito, né? O que você espera de um homem de 1,70 m de altura? Mulher para 1,70 m de altura no mundo da moda, a mulher Ainda vai. ainda vai. O homem, se não tiver 1,80 m, 1,85 m, sabe? Ô, meu É, filho, fica difícil, né? Fica fica. difícil. Então, assim, eu nunca fui, né? E eu nunca fui, assim, do corpão. Eu sempre fui muito minhãozinho,
né? Eu fui passar a ter corpo, a pegar corpo, Cíntia, depois de, assim, 21 anos de idade, que eu fui passar a ter corpo. Imagina. Os meninos, os caras da minha idade, 18, 19, sabe, já eram todos encorpados. Eu fui começar a ter corpo e começar, sabe, ter assim um rosto mais, né? Expressivo, É, mais homem, né? Mais assim, mais maduro. Homem não, mais maduro, porque tem um rosto de menino, né? veio aí a partir dos 21 anos de idade. Por exemplo, gente, hoje é inacreditável, mas eu estou com 40 anos de idade. Então, assim, estou com 40 anos de idade, né? Parece não. Ei, depois você me passa a lista das vitaminas que você toma. Vitaminas fantásticas. Eu quero. Eu quero o nome de todas. Já vou pedir. É isso aí. Aconselho, vai na nutricionista, que é bom, né? Sim, sim, claro, sempre. Eu acho muito importante, né, na vida, essa preocupação com o seu eu, né? Aí as pessoas falam assim, você está falando do seu eu o quê? Em estar sempre bonito? Gente, o que é bonito faz bem os olhos, né? Faz bem a alma, né? Então, Com assim, certeza, não faz mal para ninguém, muito pelo faz... contrário, né? então, é tão bom, né, quando você chega num lugar e as pessoas falam assim, nossa, mas você é bonito. Mas não é só o ser bonito por fora. E trabalhar né, o espiritual. Eu acredito muito que o nosso espiritual, sabe, é o que vem de dentro para fora. Sabe, tem muita gente aí linda e maravilhosa que você para conversar com a pessoa e o que a pessoa tem para te oferecer em termos de informação, educação, né? Então, assim, é muito complicado, mas eu acredito muito no que vem de dentro para fora. Então, esse menino lá atrás, né? Vamos voltar lá atrás. Eu tive, né? Eu tive da minha família esse apoio, porque é muito importante. É Importante. muito gostoso quando você tem apoio dos seus pais. Então, para vocês que são pais e mães, né, eu acho que tudo começa dentro de casa. A gente Isso. olha muitas das vezes, né, lá para o vizinho. Ah, olha o filho do vizinho, o filho do vizinho, né? O filho do vizinho. Não quero que você faça o que o filho do vizinho está fazendo, gente. O seu filho, ele vai fazer, ele vai experimentar aquilo que ele tiver vontade, mas tem uma coisa. Se você conseguir passar para ele, né, que o que é ruim, aquilo é ruim, não é para ir por aquele caminho, ele vai pensar duas vezes antes de ir. Eu acredito muito no poder da educação, da instrução, sabe? Então, assim, é isso, sabe, Cintia? Aquele menino, né, teve o apoio dos pais e depois fui fazer um curso maravilhoso, né, com um diretor, que ele também era diretor da Globo na época, o Flávio Colatrello Júnior, né? Curso maravilhoso com Flávio Colatrello Júnior e daí veio uma proposta não do curso, mas eu já dava aula de língua inglesa, né? Naquela época, eu comecei a dar aula Você já era formado em letras nessa época? Você de... tem uma especialização em letras, não é isso? Isso mesmo, né? Nessa época, antes de vir para os Estados Unidos, né? Eu estava ainda cursando letras, né? E quando eu cheguei aqui, quando eu peguei minha credencial, os meus créditos, né, para a universidade aqui, a universidade americana já tinha dito para mim, né, que com a prova que eu tinha feito, para eles eu já era formado, né? E aí eu peguei nessa oportunidade de fazer meu mestrado. Eu falei assim, gente, eu vou investir então, né, já que eu estou aqui, Isso. tenho a oportunidade de estudar, e foi aí que fui fazer meu mestrado. Mas eu já dava aula de inglês, eu comecei a dar aula de inglês. Você fez mestrado em educação, psicologia da educação? Psicologia da educação. Aí vamos lá, né? Isso é maravilhoso, né? O porquê, né? Eu tive professores maravilhosos, né? Gente, é tão bom. Tem muita gente que entra na sala de aula e procura entender assim, o porquê que eu tenho que aprender essa matéria. É tão bom quando você tem a oportunidade, né, em estar com professores, até mesmo professores naquela época que estavam começando
mas é você tirar daqueles profissionais, né, o melhor que eles têm a oferecer, né? Então, quando você chega numa universidade fora, né, com inglês fluente, você vê que seu inglês ainda não é tudo para viver dentro, né, para viver, né, dentro dos estados, nos Estados Unidos, né, no caso. dentro dos Estados Unidos. Você, sabe, eu dava aula, eu dei aula desde os 16 anos de idade, eu vim para cá com 20 para 21 anos de idade, entende? Então, É assim, jovem. jovem, e aqui eu vi que o meu inglês não era tudo aquilo que eu pensava que era. Ficava a desejar, né? Ficava a desejar. Ficava. Então, eu tive essa oportunidade dentro da universidade, né? No que eu queria? Por que a psicologia da educação? Eu pensei em tudo aquilo que, como aluno, né? Como aluno, você está ouvindo bem? Vocês Sim. estão ouvindo? Tá ouvindo algum som alto? Eu escuto um som que está. Pois é, o Natal começou, né? E os carrinhos de Natal estão todos passando pela rua. Ninguém aguenta as músicas mais altas de Natal dos carros que estão passando por aqui. Mas é isso aí. Melhorou? Melhora, Depois que passa, tudo melhora, né, gente? Então, vamos lá. Eu pensei, né, justamente naquilo que eu, quando jovem, né, passei na minha época da escola. E é tão importante, foi tão importante, né, na área da psicologia da educação, estudar a nós mesmos, né? Qual o poder que nós, educadores, temos, né, na vida daquelas crianças. Sabe? Por exemplo, né, a Elizabeth Lima, né, que é a Tia Beth, fiz aí uma entrevista com ela também, que ela é uma profissional que trabalha justamente com isso no Brasil. Ela é uma profissional que implantou, né, ela implantou dentro dos institutos educacionais que ela trabalha, o trabalho emocional, o entender, né, o processo que essas crianças que chegam até a escola precisam de passar para ter uma boa formação. E isso aí que a gente aprende na universidade, onde a gente vem lutar por um mestrado na psicologia da educação. É entender dentro da educação o porquê que o meu aluno, dentro de sala de aula, tem determinados comportamentos, né? Então, assim, é muito importante, como educador, você olhar para o seu aluno e saber que aquele aluno que está ali colando chiclete na carteira ou jogando a bolinha de papel no outro, entende? O que aquele aluno está precisando? Ele quer chamar atenção. Ele então, quer... O que é que ele quer dizer, né? O que é que ele está querendo falar com isso? Com aquela atitude. Né? Então, na psicologia da educação, a gente estuda isso, né? Sem contar a oportunidade em trabalhar em universidades, né? E aconselhando pessoas, porque aí no Brasil a gente fala psicotécnico, né? Tem muita gente que vai para técnico e tudo mais. E a gente tem a oportunidade em conversar com pessoas que estão completamente perdidas no mercado de trabalho. O que eu preciso, o que eu quero, eu não sei, é uma confusão. E os jovens passam por isso. Tem muita gente que termina o ensino médio, né? Que creio eu que ainda se chama de segundo grau, né? Não é isso? Ensino médio, segundo ensino médio, depois tem o ensino, tem um fundamental e depois o médio, né? E depois vai para a universidade. Então, assim, as pessoas terminam, né, o ensino médio ainda se perguntando o que eu vou fazer. Que carreira, né? Então, assim, eu me tornei muito jovem ainda. Eu me tornei professor de inglês aos 16 anos de idade, dando aula, assim, para aquela galerinha, aquela molecada, sabe? E era muito gostoso. Jovem. Sabe por quê? Os meus pais, naquela época, se separaram. Então, eu me vi, assim, na obrigação. Gente, olha, meu pai se separou, minha mãe se separou. O que eu vou fazer, né? Eu vou trabalhar para ajudar dentro de casa, né? Porque é uma forma de eu querer
ter a minha própria independência, né? Mas Também. aquilo, eu acordava cedo, ia para a universidade cedo, 5 da manhã já estava saindo de casa, meio-dia já tinha saído da faculdade, 1 hora tinha minha primeira aula de inglês para dar, dava aula de 1 até as 10 da noite, para no outro dia acordar cedo novamente. Então, assim, é dessa forma, né? E aqui eu tive essa oportunidade, gente, além de cursar, né? Ter a oportunidade de ir para uma universidade, ter um mestrado, especializar, né? Eu ainda procurei a estudar mais. Fui para Nova Você fez jornalismo aí, em Nova York. Jornalismo, fiz jornalismo aqui. É aqui que eu fui fazer um curso. Mas o que te motivou a ir para Nova York? O que mais te motivou a ir Olha, morar nos Estados Unidos? A priori você não morou em Nova York, não é isso? Você morou em New Jersey? não, na priori foi assim, né? De primeiro vim para Nova Jersey, né? Vim para Nova Uhum. Jersey e depois, sabe, eu tive a oportunidade de ir para Michigan, onde Ah, eu fui fazer mestrado. Depois me surgiu oportunidade, né, para trabalhar na Nike. E eu comecei, sabe assim, fui trabalhar numa loja como a Nike Factory Store para pegar mais experiência, conhecer gente, né? E dali fui convidado, sim. gente, a dar aula em uma escola de inglês em Nova Jersey, né? Numa cidade chamada Long Branch. E fui dar aula de inglês naquela escola. E dali o que eu fiz, né? Fui estudar. Fui estudar. Porque de Nova Jersey para Nova York, sabe, gente? Depende de onde você mora, de onde você está residindo, é coisa de 15 minutos, de 10 minutos você está no centro de Manhattan. Então Muito rápido. é muito rápido. Então, assim, para quem quer ter uma qualidade de vida melhor, a maioria tem muito artista, sabe o que eles fazem? Brasileiros, Sim. artistas também. Eles residem em Nova Jersey, atravessa o túnel, já está em Nova York gravando, já está em Nova York trabalhando. E é tão bom, sabe por quê? Em Nova Jersey você pode ter a sua casa, seu carro, pode dirigir para tudo quanto é lugar. Nova York você está cercado de prédios. É só prédio. É. Só prédio. Tudo quanto é lugar que você vai é prédio. É prédio, carro, trânsito caótico. Mas aqui eu tive assim minhas grandes oportunidades, posso te dizer assim. Só aconteceram porque lá atrás teve um processo chamado investimento. E esse grande investimento, duas pessoas fizeram. Meu pai e a minha mãe. Duas pessoas que eu tenho que ser assim eternamente gratos. Acreditaram no filho, né? Acreditar e investir. É importante prestar atenção, né? Nos filhos por isso. Né? Saber de fato assim, o que é que motiva ele a fazer determinada coisa. Isso é muito importante. Os pais prestarem atenção nisso. E daí você foi para Nova York, New Jersey, Michigan, estudou jornalismo, e aí começou. E você foi colunista da revista Só Festa, nos Estados Unidos. Sim. Essa revista foi a primeira revista que você começou a escrever? Gente, a minha primeira oportunidade Então, Só Festa, né? A revista Só Festa não está mais no mercado aqui nos Estados Unidos, mas a proprietária, né, idealizadora da revista, né, a pessoa que era a editora-chefe, sim. é a Cleiva Lacani, né? Um beijo, Cleiva Lacani. Ela foi que, com todo aquele, ela chegou, né? Na época, eu estava dando aula de inglês num curso que se chama CCLS, né? O CCLS, porque aí no Brasil é o CCAA, aqui fora CCAA. é o CCAA aí, aqui é o CCLS, né? Que é o internacional. Então eu dava aula Ah, de inglês e a Cleiva era uma das alunas, né? E já existia uma amizade ali, né? Porque uma outra aluna minha foi que me apresentou, né? Kaira ah, Costa, é. né? Foi a Kaira que me apresentou para outros empresários, né? E ali surgiu, sabe? Conhecendo um, conhecendo o outro e eu comecei a escrever para essa revista. Uma coisa muito bonita na época, né, que a Cleiva pegou todos os colunistas da revista, nós fomos Ah, capa daquele material. Ela
ela se preocupou em fazer uma apresentação. Como era uma revista só festas, né? Falava tudo sobre festa, casamento, e a capa foi, né? Que eu era o apresentador, porque naquela época eu já apresentava a maioria dos eventos brasileiros, né? E naquela época eu já estava dentro da Veja TV, onde criaram para mim um canal Fashion, né? Que é o The Fashion Channel, um canal de moda. E dentro desse canal de moda, eu tive que basicamente, né, parar com sala de aula, porque eu tinha gravações, entrevistando essas top models, né? Indo para um lado para o outro, a equipe sempre correndo, tem desfile de moda, tem isso, aquilo, outro, né? E Nova York, tudo acontece, né? Como é engraçado, né? É assim, a gente chama da... O centro do mundo parece que está em Nova York, né? Isso acontece. Ou é Nova York ou Califórnia, tudo acontece, né? Sim. Hoje também está crescendo na Flórida também, né? O poder da comunicação, a televisão está se expandindo para a Flórida também. Mas como acontecem as coisas em Nova York, né? E foi muito bom, foi muito gostoso, sabe? Então, assim, a revista Só Festa me abriu, assim, leque de oportunidades. Dentro da Te deu visibilidade, né? Te deu uma visibilidade. E vou assim falar para você uma coisa, a maior visibilidade foi também, eu creio que foi mais assim, quando eu ingressei de vez dentro da televisão, que foi dentro da Veja TV, onde eu comecei a apresentar assim a lavagem da Rua 46. Gente, quando acontece o Brazilian Day em Nova York, né? A lavagem... Nossa, um evento gigantesco. Brazilian Day, né? Aí eu me deparo, né, com Mariane Ebert. Mariane Ebert, que era atriz da Globo também, estava residindo em Nova York, né? Na época foi o João Viana, que era meu diretor, e Ana Cristina Natividade, me apresentam para Edilberto Mendes, né, um dos maiores jornalistas na época aqui em Nova York, do jornal The Brazilians, e para Silvana Magda, me apresentam, que a Silvana Magda é cantora, comendadora, a mulher, assim, ela é um estouro em tudo que faz, é uma das maiores empresárias no mercado da arte, né, brasileira aqui nos Estados Unidos. Então, assim, Silvana Magda me puxou, vamos lá, né? Vamos apresentar, então, a lavagem da Rua 46, onde você encontra o quê? 1 milhão, sabe? 1,5 milhão. A Times Square fica lotada, tudo para. Imagina, gente, você pegando, aquilo ali sai da Times Square, atravessa, vai até a Quinta Avenida, é Carlinhos Brown, Netinho da Bahia, Luz... Ivete Sangalo, sempre tá, né, no Brazilian Day. São vários artistas, né? Assim, é um evento gigantesco. Um dia depois, ainda assim, continua o quê? O Brazilian Day, né? Que é o Dia dos Brasileiros em Nova York. Então, assim, depois daí, muitos eventos aconteceram. Fala, você ia falar alguma coisa. Então, a partir desse momento, você acredita que foi um divisor de águas na tua história como apresentador? Eu acredito que o maior divisor de águas foi no momento em que a Ana Natividade, né, que é uma jornalista, ela era repórter da Veja TV, ela veio fazer uma entrevista comigo, sabe? Ela veio fazer uma entrevista comigo e dali ela falou para mim assim: você gostaria de fazer parte da equipe? Eu até brinquei, né? Eu vou fazer uma entrevista com você. Fiz uma entrevista assim com ela e dali eu comecei, né? E dali assim a minha história começou. Em gravações, Nossa. sabe? Desfiles de moda. Imagina, gente, eu conheci bastante gente e contando a minha história para todos vocês, né? Aqui para você, Cíntia, aí para o nosso público, passa um filme na nossa cabeça, na minha cabeça passa um filme de todo aquele início, sabe? Como foi difícil, gente, porque quando eu cheguei aqui, acredite ou não, né? Teve uma época que meu primeiro ano aqui, sabe? Eu me via assim sem dinheiro. Liguei para o Brasil e falei:
mãe, o que eu faço? Sabe o que minha mãe falou para mim? Agora você enfrenta. Agora você tem que enfrentar. Você, É, por muitas das vezes, você falou para mim, mãe, um dia eu vou embora para os Estados Unidos e eu vou ser uma estrela, né? Então, aconteceu, né? Aconteceu de eu vir para os Estados Unidos, uma realização, né? E aqui, sabe, é uma escola. É uma escola onde você aprende a respeitar o outro como ele é, porque são tantos brasileiros, né, que não tiveram o mesmo nível educativo que eu tive, né? sim. Então, você encontra pessoas que falam assim, olha, a gente vai, nós vamos, sabe? Pessoas que falam errado. E aí, sabe? É desse É naipe, difícil, mas é difícil. é Né? difícil, Vencer é difícil assim, vencer. A gente não fala nem a nível de investimento, só na questão de tem que investir na cultura, tem que investir no falar bem, tem que investir na educação para você chegar em algum lugar. Você tem que se preparar. verdade. Né? As pessoas elas não estão acostumadas a se preparar, elas querem se lançar no mercado de trabalho do jeito que estão. Não, existe uma preparação. O que é o que eu quero? Qual é o meu objetivo? Então, vou me preparar para aquilo ali, porque quando a coisa vier, eu estou preparado. Não adianta você querer ir na frente disso, não. Porque você vai chegar ali, a oportunidade vai aparecer, você não vai estar preparado, então a coisa não vai acontecer. Então, se Verdade. prepara primeiro. E você se preparou. Tem que se preparar, né? Muito bacana. E parte de um princípio onde a gente, a gente acredita, né? Até mesmo o princípio assim, educativo e tudo mais lá atrás, né? Sim, Meu pai sempre falou para mim, meu filho, seja o que você quiser ser na vida, mas tem que ter preparação, né? O que você isso. vai passar, né? Então, eu sou uma pessoa que mergulhei nos estudos, sabe? Eu mergulhei nos estudos e é o que eu falo, né? É muito importante. Jun- Juntou a oportunidade, a preparação e está dando no que está dando, porque ainda não terminou e ainda muita coisa está por vir, né? Não, E eu deixa eu tenho para aprender, né, Cintia? Esse que eu mais gosto. também. E vou te falar uma coisa, por mais que a gente diariamente, né, possa lidar com pessoas que se comunicam de forma errada, mas essas pessoas têm tanta coisa a ensinar pra gente, sabe? E eu falo para essas pessoas também, eu falo, né? Olha, os Estados Unidos é um país que te dá oportunidade. Para com isso de querer trabalhar, trabalhar e mandar dinheiro para o seu país. Vai estudar. Você tem que saber falar inglês. Você tem Sim, que a priori. informatizar, é importante, né? Então, a gente está, né, bom, é aquilo, né? Nós estamos aqui com a oportunidade, né, de passar para o outro o melhor, mas é o melhor que a gente simplesmente sabe, porque o que a gente sabe, na verdade, né, é uma gotinha dentro de um oceano. Essa que é a verdade, né? Então, É assim, verdade. não é? A gente só sabe quando enfrenta, né? Quando está no meio da coisa acontecendo, diz, "Bom, eu já estou no meio, e agora? O que é que eu faço? Fazer. Vai, parte para frente e enfrenta o leão. Verdade. Está aqui conosco o Frei André Salomão, seja bem-vindo, Maria Pereira, comandador Hélio. Hoje você é o entrevistado, parabéns aos dois, bela entrevista. Obrigado. Na escola Topava participar em todos os eventos culturais, a Tia Beth está falando. Doutora Bárbara Paulino também, psicanalista, está aqui conosco, minha amiga, seja muito bem-vinda. Quem mais? Wilton e Norton está aqui conosco, essa dupla de cantores fantástica aqui. Tem uma música deles que eu amo, né? Que é Atemporal. Eu acho ela fantástica. Eu já disse aos meninos que essa música tem que entrar numa trilha de filme, de novela, porque ela é forte. Você já ouviu? Ainda não. Olha, meninos, Vou- fico devendo aí, hein? Cíntia, passa para mim. Wilton e Norton, maravilhoso. Você vai amar fazer uma live com eles. Vamos lá, vamos marcar. Os meninos são bons, são do Rio Grande do Sul. Legal.
Roger está aqui, Reis, chefe Lousada, que está lá na Flórida, está aqui conosco. Ele é um grande chefe de cozinha, já fez um prato maravilhoso aqui comigo, já foi também meu convidado. Ele mora na Flórida, mais pertinho de você do que aqui. Ele vai para aí para fazer um prato ao vivo. Coisa boa. Vem aqui e vamos lá, né? Vamos mostrar aí pra... Ao vivo, já pensou? Não Que é? maravilha! Vai ser ótimo isso. Vamos conversar, hein? Flavinha Olivier, Consuelo Brito, minha querida, está aqui conosco. Boa noite. Ario está sempre aqui. Marilene, Vânia, Paulino, Silvana Geralda está aqui conosco. Seja muito bem-vindo, minha querida. Edmilson também está aqui conosco. Juan e Ravena, eles são irmãos, cantam juntos lindamente. Eu vou fazer uma live com eles. E você vai ter o prazer de conhecer Juan e Ravena. Lindíssimos. Tem cada música linda. Está aqui conosco. Olha, galera, Pedro Hollenberg. eles podem também entrar em contato comigo, né, Cíntia? Caso eles, né? Ah, pronto. Aí, Juan e Ravena também. Eu vou passar o contato seu para eles. Pode. E o deles para você. Juan e Ravena é maravilhoso. Ah, pensa num casal. São irmãos. Lindos cantando. Reginaldo Poeta, seja muito bem-vindo, Reginaldo. Boa noite. Angela Burdock, minha grande escritora, que mora lá meu Deus, como é o nome do lugar? Angela, como é o nome da cidade que você mora, que eu esqueci? Não, é no Brasil. A Não, Angela está Ângela aqui mora na... conosco também. Você já entrevistou a Angela? Tá, a Ângela Suíça, mora né? Deu uma travadinha. Bom, eu tô aqui. Eu também estou. Eu tô aqui, Só eu tô... tem audiência de peso, Cíntia. George é muito querido, realmente, de fato. Ângela está dizendo, que maravilha ver o George sendo entrevistado. Pois é, estou arrancando dele aqui as coisas que ele não podia dar entrevista e eu fui agraciada com a primeira entrevista que o George está dando, né? Então, o entrevista tem um prazer de ter a primeira entrevista do George. É um Fiquei prazer. muito honrada, porque eu já tinha feito o convite ao George e ele disse que não podia por conta de algumas questões de trabalho, né? Que não podia Trabalho. dar, mas liberaram ele. E ele pôde estar aqui conosco, né? George, vamos falar um pouquinho sobre. Eu tenho muita curiosidade para saber sobre as celebridades que você entrevistou, né? E eu sei que você entrevistou grandes celebridades. Assim, você tremia antes da entrevista dessas pessoas? E quem foram elas, assim? E como você as via, né? Uhum. Porque a gente treme um pouquinho. Com determinados convidados, a gente dá um frio na barriga, né? Como foi isso para você? Bom, E sim, quem foi, né? Quem foram as celebridades que você minha primeira... tremeu? minha primeira- Tremeu, você tremeu. tremi, né? A minha primeira grande celebridade foi Daniela Mercury, né? Em Nova York. Ela ia fazer um show no The Nossa. Best Eye Theater, né? E eu lembro que Hum. o dia anterior, sabe, foi até o dia que Steve Jobs, né, tinha falecido, né? E Daniela Mercury estava no hotel. E na época, né, meu diretor falou assim, olha, é você que vai ter que fazer essa entrevista. Aí eu falei assim, Hum. não, mas até então, Cíntia, eu tava fazendo assim, né? Eu fazia entrevistas de reportagem, sabe? Pra TV, né? E eu não falei assim, não, mas eu vou estar de frente com a Daniela Mercury. Ele falou, vamos. Me animei. Fui, né? Foi. Fui. E chegando lá, a Daniela Mercury foi tão generosa. E eu, assim, É. sabe, fã que olha para a pessoa e fica assim, gente, ela é tão bonita, ela é tão, sabe? Gente, Sei, momentos fãs. Momentos fã. fã. Eu Tem, não tem jeito. Nós temos também, né? Nosso momento fã. Tipo assim, você é uma entrevistadora. Sim, gente, mas a pessoa às vezes é tão, né, querida nossa, assim, naquele momento. Você sempre acompanhou e teve um momento de estar do lado dela. Não tem como você não tremer um pouquinho, gelar um pouquinho a barriga. Nossa, mas tremi, gelei, sabe? Fiquei
Gente, e eu dentro do hotel, assim, com ela, e eu pedi, assim, licença que eu precisava de ir ao banheiro. Assim, um nervosismo. Gente, mas o que está acontecendo, né? Mas, olha, chegou na hora da entrevista, até cantar para Angela Merkel eu acabei cantando, né? Ela foi Tá vendo? de uma generosidade. Aí ela, ai, que lindo, né? Eu sabia que não foi nada lindo, né? Porque o diretor do outro lado estava assim, ó. Eita! Como se fosse assim, né? Eu te pego, Pego você depois. rapaz, eu te pego. E eu pego e canto para Daniela Mercury, sabe? E a Daniela Mercury de uma generosidade. E assim, gente, depois de Daniela Mercury, né? Aí vieram outras também, por exemplo, quando eu entrevistei Karen Royals, né? Karen Royals, assim, amicíssima de Shakira, né? Então, assim, no Latin Grammys, né? E outras pessoas também, mas olha, tudo foi um processo. Posso dizer para você que, assim, celebridade do Brasil, né? Olha, a Daniela Mercury, na época, o netinho da Bahia, né? O netinho estava Netinho, é. volta. Quando eu entrevistei, gente, Jorge Versilo, né? Eu tremia com Jorge Versilo, Ai, ele numa calmeira. gosto demais. Jorge Aragão, sabe, assim, a paizão, e eu tremendo, sabe? Então, cada é falar para você, né? O que me marcou, logicamente, foi assim, né? Todos deixaram uma marca, né? Mas assim, Sim, sim. o que marcou, na verdade, o que assim surgiu ali assim naquele impacto que eu falei assim, não sei se isso é para mim, eu acho que foi com Daniela Mercury. Então, o que aconteceu foi, né? Só da pessoa olhar para você e falar assim, desiste não, continua, né? É isso mesmo. Então, dali, aí depois veio assim, outros no decorrer desses anos, né? Até que eu chego agora, né, assim, para conversar com as celebridades, né? Conversar, por exemplo, né, aqui nos Estados Unidos, eu tenho o prazer em dizer, né, que eu, né, e tem mais uma pessoa que ela é editora da revista Linha Aberta, né? Nós fomos os únicos jornalistas a entrevistar a Fátima Bernardes, que a Fátima Bernardes aqui nos Estados Unidos, assim, é muito difícil Nossa. ela dá entrevista. Ela não sabe, é muito difícil. Nós entrevistamos a Fátima Bernardes, né? Depois veio essa minha amiga maravilhosa, que eu quero mandar um beijo, Luísa Brunet. Um beijo, sabe? A Luísa sempre presente Luísa Brunet. na minha vida, sempre presente nas coisas que eu estou fazendo. Muito simpática. Muito, ela é maravilhosa. Então, assim, e no meio assim, né, dessa loucura, dessa internet, participando de outros programas, eu conheço uma pessoa que marca a minha vida, que é Samantha de Cali, sabe? Samantha de Cali é uma comunicadora no Brasil, trabalha para vários veículos de comunicação aí no Brasil, super influente, né? E conheço através de um programa chamado Batata Quente. Olha isso, né? Batata Quente, na época da pandemia, do Carlos Borges, né? Carlos Borges, que também aí abriu as portas do mercado para mim na Flórida. Ele é o idealizador de um dos maiores eventos, né? Que esse evento é responsável por premiar, né, pessoas que estão em evidência, brasileiros residentes nos Estados Unidos que são o maior sucesso, que é o Focus Brasil. E então, assim, é ele, o pessoal do Brazilian Times, né, que tem os notáveis, todo ano tem os notáveis do ano, né? Esse outro evento que acontece em Nova York. Aqui em Nova York é o número 1 em fazer essa premiação OMS, né, brasileiros residentes, né, nos Estados Unidos, o que é muito legal. Então, assim, é a nossa cultura brasileira, é o Carlos Borges lá na Flórida, é o Brazilian Times, né, seu Edilson Paiva, né, a família Paiva, que eles estão em Boston, mas eles trazem para Nova York esse evento e faz esse premiere que é maravilhoso. Nesse próximo sábado agora tem o premiere, que eu sou apresentador do premiere, né, que vai ser presencial, né?
Com isso, Cíntia, no meio dali do Batata Quente, né, que é o programa do Carlos Borges na internet, quem era a entrevistada do dia, né? Falar sobre esoterismo na pandemia, Sim. Samantha de Carli, essa jornalista fantástica. E foi um presente, acho um dos maiores presentes que eu recebi, sabe? Do universo, Sim. ganhar a irmã. Ela é uma irmã, assim, sabe aquela pessoa que pouco você fala e a pessoa já sabe o que você quer? É assim, né? Sei. Essa A empatia, a famosa empatia. Teve famosa uma empatia. empatia. E é isso, sabe assim, é o que o poder da internet na nossa vida, né? O poder da Importante. e como saber usar essa internet de forma positiva e a gente acaba conhecendo pessoas. Por exemplo, se não fosse, né, aqui no Instagram, eu não iria conhecer a Cíntia Menezes. Pois Não é, olha a oportunidade que ele nos deu, né? é? Essa É internet, verdade. Instagram. Eu não iria conhecer tanta dessas pessoas que estão aqui nesse momento participando, né, da live. Uhum, Eu não teria oportunidade de conhecer essas pessoas. E como é é prazeroso, verdade. como jornalista, como comunicador, como porta-voz de uma comunidade brasileira nos Estados Unidos, poder falar para todos vocês, né, o quão é bom você ser, sabe, um profissional reconhecido aqui fora, né? É. Mas é porque você é premiado. Gente, é maravilhoso você ser premiado fora do É Brasil. reconhecimento, a gente precisa ter reconhecimentos, É né? maravilhoso você ser Saber que a gente está no caminho certo, a gente não está é? percorrendo o caminho certo. É Maravilhoso isso. capa da revista, da sua festa, da Life Fashion Sim, Magazine, sabe? É muito maravilhoso, sabe? Outras revistas com contato com certeza. você e te convidar para ser capa, ter o rosto daquele mês, né? Então, assim, é muito fantástico, né? E É. viver fora Foi- e ter a oportunidade em explorar, né? O país, explorar, ter essa oportunidade, é muito gostoso. Gostoso, Que o melhor delícia. de tudo, sabe o que que é? É você Ah, ter a oportunidade, como eu estou tendo agora, de oportunidade, né, em voltar a ter contato com professores que me deram aula do jardim até minha formação acadêmica no Brasil, que né? maravilha. Isso é muito bom. Tanto Né? que É um reviver gostoso, né? O é, reviver gostoso. amiga, viver é urgente, né? Eu sou Eu tô nessa. Tô sete nessa. há 7 anos atrás, quando me diagnosticaram com câncer no estômago, 6 meses Sério? de vida, sabe? Gente, já se passaram 7 anos e eu estou aqui. Quem acha que é impossível realizar, eu falo para vocês, tá tudo condicionado à nossa mente. Tudo é possível, né? E é muito bom ter a oportunidade de cada dia, né? Escrever um novo capítulo desse livro louco que se chama Vida. É muito bom. Isso. É muito... Muito bom. Agradecer aqui também, a Ângela está dizendo que maravilha ver o George sendo entrevistado, eu falei, o psicanalista está falando, o psicanalista Marcos Souza, que é meu parceiro, né, de lives no Divã, está dizendo que maravilha ver essa Mulher Maravilha das lives, a Mulher Maravilha das lives. Ângela Brudock, fiquei esperando, estou assistindo você às 0 horas e 50 minutos. Silvânia Geraldo está dizendo que você é maravilhoso. Reza Far também está aqui conosco. Reginaldo Poeta, na escola de poeta eu nasci sozinho. E sem um irmão poeta, eu canto como um passarinho. Que coisa linda. Viltenor está aqui aplaudindo. O Reza Far está dizendo que eu sou uma princesa. Oséias, Rayane, do Ceará, está aqui conosco. Marta Pacheco, seja muito bem-vinda. N, Marta Mônica. Às vezes vem um em cima do outro, a gente não consegue ver. O Roger, Silvânia está rindo. Rayane, desculpe o atraso. Não tem problema, está aqui. O bonito de George, a Ângela está falando, é que ele entrevista os famosos e não famosos com o mesmo carisma. Dotes estes que você, Cíntia, também possui, sempre tão atenciosa para os famosos ou não famosos. bom. Para nós, entrevistadores, eu falo isso por mim e pelo pouco que eu conheço ainda, George,
as estrelas são vocês. Se não fossem vocês, nós não teríamos a audiência que nós temos. Verdade. E não chegaríamos aonde chegamos e ainda vamos alcançar muito mais. Aí, George sendo reconhecido com vários prêmios. Eu agora acabei de receber também um prêmio Nevado, que vou receber agora no dia 4 de dezembro, lá em São Paulo. Quero agradecer ao Cider por ter me indicado. E muita gratidão por todos estarem conosco, nos apoiando. Minha mais linda jornalista, sou psicanalista Marcos Souza, sou meu psicanalista. Ele é o meu psicanalista, né? Eu amo. Muito Está bom. aqui conosco. Lindos, maravilhosos, beijos da Rayane. Como é o nome da cidade? É Quixadá, no Ceará. Quixadá. Ceará. Laura está aqui, comendador Hélio está aqui, sempre aqui comentando. Também me sinto privilegiado em estar assistindo a live da Cíntia com o George. Duas feras. Obrigado. E é isso. E assim, nós estamos chegando no final da nossa entrevista. Eu queria ficar a noite toda batendo papo, porque George é o tipo da pessoa, gente, eu vou te contar, a gente conversa fora das telinhas, né? Nós batemos papos, nós conversamos, ligamos um para o outro. A gente faz as trocas, né, de vocês, estrelas, que eu acho isso muito importante, porque é bom para o artista, divulga o trabalho dele, né? E nós damos a oportunidade e crescemos também como apresentadores. Verdade. Então, George é essa pessoa assim, ó, deliciosa de conversar. Obrigado. Né? O tempo passa que a gente não sente, cada um com seus estilos de apresentação, né, George? Você com seu estilo, eu com o meu estilo, cada um com seu estilo. E o importante é que a gente leva a sério, né? Profissionalismo nós temos, né? Colocamos aqui. E eu queria, para a gente encerrar a nossa live, eu queria que você falasse quais são os projetos, os planos que você tem aí, que pode falar para nós, porque tem coisas que a gente tem que ainda não pode revelar. Eu, por exemplo, tenho algumas questões que eu ainda não posso revelar, mas estão surgindo. E eu queria que você falasse um pouquinho disso, para a gente poder fechar com chave de ouro essa entrevista linda e maravilhosa, e eu, na maior gratidão, por estar aqui com você. Muito bom. Bom, gente, o ano passado, né, eu fui protagonista do filme The Street of Courage, né, A Rua da Coragem. Aí, ó. E, olha, o filme ator. É um curta-metragem que estreia aqui nos Estados Unidos em breve, né, e espero que vai estar chegando também nos festivais do Brasil, né, eu fui protagonista desse filme. Maravilha. E, assim, muito legal. Eu tenho, assim, né, outros projetos aí para Brasil que eu não posso falar, mas vocês vão ficar sabendo em breve. Ó a jornalista se coçando, ó, doida para saber. Né? Em breve eu quero estar oportunidade estar com vocês, né? Mas não só através da internet. Quero estar sentado com vocês, conversando, né? Eu acho que nós na área da comunicação temos que ter essa preocupação, né? No que a gente fala, no que a gente passa, e também em trazer, né, entrevistados que têm e fazem a diferença na vida das pessoas. A verdade é que todos nós, de uma forma e outra, né, de uma certa forma, fazemos a diferença na vida um dos outros, né? E é interessante, sabe? Eu estou aqui nos Estados Unidos, pessoas aí do Brasil, sabe? Como a Ana Cristina, que eu já falei dela nessa live, acabou de entrar, né? Acabou de entrar, tá aqui. Acabou de entrar, Ana Cristina, sabe? Então, assim, são profissionais que eu trabalho aqui, amigos que eu conheci através da internet, amigos que eu acabei fazendo, como o Hélio, um profissional fantástico também, né? Outra pessoa para você entrevistar, né? Que tem aí uma bagagem... Depois passa contato. Como empresário, né? Fantástico. Então, assim, o ponto tem muita coisa que eu não posso falar para o futuro, mas olha, o filme, né, esse curta-metragem já está chegando por aí. Quem tem a oportunidade de estar comigo sempre nas minhas lives, venho trazendo, né, pessoas, conversando com pessoas que têm uma bagagem, né, tem uma experiência naquilo que faz. E o legal, né, Cíntia, é que a gente, assim, independente
se a pessoa é artista ou não, a gente traz a pessoa. Por exemplo, eu amo entrevistar escritores, educadores. Eu Sim. adoro, né? É tão bom quando a gente Eu tem acho que assim, a utilidade pública. A utilidade pública. É essa. importante que a gente traga a utilidade pública. E uma mensagem que eu quero deixar para todos vocês, né? Além de Deixe. ter a audiência de todos vocês e a oportunidade aqui de estar de frente com a Cíntia, né? A Mulher Maravilha das lives, eu quero a mensagem que eu deixo para vocês vamos acreditar mais, né? A gente está passando por um período muito delicado, onde todo mundo se ofende com tudo, né? E todo mundo está muito sensível. Então, vamos respeitar, né? O momento daquela pessoa e amar incondicionalmente. Uma vez me fizeram essa pergunta, né? Você ama incondicionalmente? E eu respondi para uma apresentadora, na época que estava me fazendo a entrevista, eu falei para ela assim, olha, eu amo incondicionalmente. Ah, você ama incondicionalmente, você quer dizer que você perdoa tudo? E eu falei para ela assim, olha, a vida faz com que você aprenda a perdoar, porque nós somos falhos o tempo todo. Nós somos falhos o tempo todo. Não adianta. O mesmo dedo que aponta para aquela pessoa, são três que estão de volta para você. Então, É. é vivendo e aprendendo. Então, assim, a minha mensagem é: vamos respeitar mais o espaço do outro, apoiar mais o outro, né? E tentar, porque não é impossível, amar de forma incondicionalmente. Como uma mãe ama seu filho, independente das escolhas do seu filho, independente do caminho que seu filho queira seguir, né? Mãe é mãe, sempre vai ser aquela pessoa que vai estar ao seu lado. Nós podemos escolher amigos, não podemos escolher família, né? Então, família tem que ser o nosso porto seguro. Eu acredito muito nisso. Toda família tem o seu problema. Toda família tem, né? Ah, não falo mais com essa pessoa, não quero mais. Mas olha para trás e veja, né? Quantas das vezes você errou e aquela pessoa teve a humildade em saber te perdoar, né? Então, é isso, sabe? Eu acredito muito nisso, né? Nessa troca, sabe? Se eu fizer alguma coisa que te magoa, chega para mim, conversa comigo, né? Por isso, Isso. sim, às vezes, Sinceridade, né? eu prefiro, Cíntia, muitas das vezes que alguém me magoe do que eu magoe. Porque eu sei que eu sei que o George Roberts, ele vai olhar para a pessoa e vai saber perdoar, né? Então, assim, para quem passou já por tanta coisa, a gente tem que olhar, né, para o outro, não com pena de nada, mas sim com compaixão. Eu acredito muito nisso. E é isso, minha amiga. Olha, um beijo a todos vocês. Muito obrigado. Foi um prazer estar de frente. Tá. Sucesso na sua vida e universo, né? As pessoas falam assim, Deus, Deus, Deus. Eu acredito que nós somos parte de Deus. Então eu digo que essas forças positivas do universo possam contribuir para que você continue trilhando o seu caminho dentro do jornalismo, na área da entrevista e sendo referencial, que é o mais importante. Parabéns por todo o seu sucesso. Obrigada, Robert. Obrigada, George Roberts. George Roberts. Estivemos aqui com um maravilhoso, né, apresentador, meu amigo hoje, eu posso dizer que é meu amigo, né, porque a gente compartilha, então é meu amigo. Agradecer de coração pela tua disponibilidade de estar aqui. Eu já venho convidando ele há muito tempo, ele não posso. E aí surgiu a oportunidade e ele me deu essa oportunidade em primeira mão. Então, assim, ele é meu amigo. Obrigada a todos que participaram aqui, pelas palavras carinhosas, né, lançadas aqui a nós. Foi maravilhoso, a Ângela está falando. O comendador está dizendo que nós fazemos a diferença, eu e você. Obrigado. Parabéns, queridos, o Roger está falando. E agradecer, agradecer e agradecer. Não tenho mais outra palavra que falar. E, em breve, quem sabe, estarmos nos conhecendo pessoalmente
quando você estiver aqui pelo Brasil, Isso aí. não é? Em breve estarei aí. E, olha, são tantos os convites que eu acho que eu vou ter que clonar o George, hein? Eu estou achando que você vai ter que passar pelo menos um mês aqui no Brasil, Não no é? mínimo. Não, E Cíntia, mesmo assim não vai dar para conhecer tudo, e nem todo mundo. verdade, verdade. Mas é isso aí, gente. Obrigada. Oi. Um beijo. Muito Um obrigado. beijo. Eu que agradeço. Na minha live, na live da Cíntia, obrigado pela oportunidade que vocês... Nos acompanhem, nos sigam, nos prestigiem nas lives, É muito bom, né? muito bom. Obrigada. Meu coraçãozinho aqui para você e para vocês, todos vocês. É isso Tchau, aí. tchau. Tchau, tchau.